de duas formas. Ela se dá... Ah, agora foi. Então, boa noite, gente. Hoje a aula é de hidrografia. Então, o esquema de sempre, eu vou mostrar alguns slides, algumas imagens, e eu vou escrever no chat a lousa, né? Enfim, enquanto não tenho lousa de giz, eu vou escrever no chat. A aula, então, hoje é de hidrologia. E para pensar em hidrologia, a gente está falando de uma porção muito significativa da Terra, que se chama hidrosfera. Hidro, água, esfera seria a esfera de água na Terra. E é muito interessante a gente pensar que a gente tem uma porção muito grande de água. Por exemplo, a gente pega o planeta Terra, como eu já falei para vocês em outras aulas, o planeta Terra, ele tem... Se você pega toda a população humana, se você colocasse tudo no mesmo lugar, né, todos os seres humanos, e colocassem na mesma região, não daria de São Paulo a Rio de Janeiro, porque a população urbana não ocupa nem 1% do planeta Terra. Então, de urbano, a gente tem 1%. E 1% dentro dos continentes. E os continentes são 27% da Terra. E desses 27% da Terra, sobra o quê? Sobram 73% da Terra, que basicamente são os continentes, são os oceanos. Então, a gente tem 73% do nosso planeta Terra de água. E é uma coisa incrível, porque essa quantidade de água que é líquida, ela se dá porque a nossa Terra ela tem uma certa inclinação de 23 graus e 27 minutos. Como a Terra... Olha para você ver como é muita coisa. Se a gente pega só o Oceano Pacífico, vocês não verem nem continente. Vocês veem só o Pacífico. Então, os continentes, olha só, elas ocupam uma porção muito grande. E a Terra, como o globo ele já está indicando, ela tem uma inclinaçãozinha, ela é meio de ladinho, 23 graus e 27 minutos. O Sol, então, bate numa proporção aqui, que ilumina um pouquinho para cima, né? No decorrer do ano, a Terra ela vai para o outro lado, então o Sol acaba iluminando mais para cima e menos para baixo. Então, enfim, no decorrer do ano, o Sol vai subindo e descendo na inclinação da Terra e deixando ela mais quente em cima, mais quente embaixo, mais quente em cima, mais quente embaixo. Então, isso dá uma certa regulação por conta do Sol. E por que eu estou querendo indicar isso? Porque se a Terra não tivesse essa inclinação, se ela tivesse 3 graus, é um tipo... Isso aqui, é muito pouquinho. Isso aqui. Se ela tivesse 3 graus de inclinação mais para a esquerda, mais retinho em relação ao Sol, não teria aquecimento no norte nem no sul suficiente, nos dois hemisférios, nos dois polos, e as calotas polares iam começar a crescer, enfim, a gente virar uma bola de neve. E pelo contrário, se a gente fosse 3 graus um pouquinho mais inclinado ainda, o Sol ia esquentar tanto a água, principalmente os polos, e eles iam derreter, e que a Terra ia virar uma bola fervente. A água estaria fervendo. Então, por conta de 3 graus de diferença dessa inclinação que a gente tem, a gente poderia ter ou uma bola de neve ou um verdadeiro caldeirão esquentando de água. Então, é muito interessante a gente ver essa perfeição, assim, digamos, da inclinação da Terra, que faz toda a diferença. E é muito interessante que falar sobre essa Terra de água, em 1961, Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a orbitar a Terra, a sair da Terra e ir para o espaço, um russo, na época da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, mundo polarizado, a União Soviética levou um homem para a órbita, o Yuri Gagarin, mostrando o seu poder tecnológico, científico, informacional, enfim, intelectual. E Yuri Gagarin, ele olhou para a Terra e uma frase dele ficou muito famosa, que é: a Terra é azul. Ele olhou, ele se encantou com a cor da Terra. Ele viu tanto azul que ele falou: a Terra é azul. E essa frase é um ícone, a primeira frase que
um homem disse fora da Terra, olhando com os próprios olhos de longe a Terra. A gente já tinha visto, desde 1920, 1930, a gente já tinha algumas imagens da Terra, mas de satélite, não um ser humano vendo essa Terra. Enfim, e é interessante a gente pensar sobre essa água da Terra, né? Então, a gente tem essa água. Dentro da hidrosfera, a gente pensa nessa H2O. Como que ela se divide, né? Nem toda essa água ela é doce, nem toda é salgada. Como que mais ou menos vai funcionar? De toda a água que a gente tem na Terra, digamos que salgada, que são principalmente os oceanos, os mares, são 97,5%. Isso é água salgada. E não dá para a gente beber, obviamente, né? Daqui a pouco a gente pode falar de métodos que tentam para dessalgar essa água. Mas, enfim, por hora, 97,5% da água do mundo é salgada. Sobrando, então, de uma água potável ou doce, mas não que ela seja doce, né? Mas uma água potável, sobrando, então, 2,5%. E aí, então, dessa água potável, a gente tem 2,5%. Só que, desses 2,5%, 2% basicamente é gelo. É o Polo Norte e o Polo Sul, sobretudo, o Ártico e a Antártica. Então, de gelo são 2%. E então, de água, se isso é gelo, de água líquida, que são os rios, os lagos, as lagoas, as reservas, as represas, todo tipo de água que seja, e aquíferos também, toda água líquida, doce, potável, são 0,5%. Então, de água doce, são 0,5%. Só que, desse 0,5%, a gente ainda vai dividir um pouco mais. Por quê? Desse 0,5% está incluindo tanto água superficial, rios, lagos, lagoas, enfim, represas, e águas subsuperficiais, aquíferos, lençol freático, e d'água subterrânea são 0,3%. Sobrando, então, de água superficial, 0,2%. Essa é a nossa água. Essa é a água que a gente bebe, essa água social. A gente consegue perfurar aquíferos e tomar essa água também subterrânea. Mas da água superficial, que é o que a gente mais utiliza para a gente beber, são 0,2% para o mundo todo. E é claro, ela não é concentrada, bem distribuída no mundo. Ela é concentrada em alguns lugares, né? Tem lugares que tem mais água, tem lugares que tem menos. No Brasil, por exemplo, do lado de um norte brasileiro com uma Amazônia, que a gente já discutiu que tem água no céu, na terra e no subsolo, está do lado de um sertão nordestino, que só chove no inverno se a MPA chega lá. Então, às vezes, de um ladinho, de um lado ao outro, a gente já vê uma distribuição muito agravante, muito diferente. Um abismo muito grande de distribuição de água. Então, essa é a nossa água. 2%. É muito interessante um comentário, né? A gente pensa, poxa, mas tem tanto gelo assim? Porque, poxa, água de gelo, né? Olha que impressionante, né? A gente pega essa água superficial, ela contabiliza, por exemplo, um rio Amazonas, que, como eu já falei, lá em Manaus, na cidade de Manaus, você está numa margem, a outra margem está a 97 quilômetros. Olha que loucura. Só que gelo, 97 quilômetros de uma margem a outra, nem se compara para um continente que o gelo chega a 2 quilômetros de altura, 2.000 metros de altura de gelo. Então, é uma quantidade absurda de água congelada que a gente tem. Por isso que se a Antártida, sobretudo, ela descongelar ou ela vai perdendo a sua água, os oceanos sobem, a quantidade de água no mundo aumenta, além de invadir os continentes, essa água também vai fazer chover muito mais em vários lugares no mundo, principalmente nas zonas tropicais, e fazer
com que a água que evapora e que vai indo como nuvens para as regiões mais polares se tornem gelo, causando nevascas absurdas nos polos, né, nos topos do hemisfério norte e do hemisfério sul. Então, realmente, é muito curioso a importância que é esse gelo. Ainda que seja 2%, consegue realmente desestabilizar todo o meio ambiente global. Enfim, o que é interessante a gente pensar? Essa água que a gente tem na Terra, ela some? Não. Desde milhões de anos atrás, a água ela é a mesma na Terra. Ela se conserva, ela tem um ciclo de renovação. Digamos assim, né? Tem duas teorias básicas de como surgiu a água na Terra. Uma questão, a Terra é uma bolinha de terra, né? E como que surge essa água? Tem duas explicações bem razoáveis. Ou a água já estava aqui e ela estava nas rochas e ela foi indo para a superfície, ou é uma coisa que veio de fora, de rochas, meteoritos que entraram na atmosfera, foram liberando água, enfim, e a gente tem os nossos oceanos. Dependendo se você está na física, na química, na geografia, você vai ter respostas muito diferentes. Tem alguns que dizem mais que não, tem que ser mais de fora, de meteoritos com cristais de gelo, não, tem que ser que estava aqui dentro já e tal. A teoria que a gente, na geografia, principalmente, aceita e que a gente concorda para também não ter briga, é dizer que teve os dois. Teve um pouquinho de rochas aqui da própria Terra que já tinha um pouquinho de cristais de gelo que foi derretendo e foi indo para a superfície da Terra. E também teve meteoritos que, se chocando na Terra, com um pouquinho de gelo, também foi gerando um pocão de água, né? Professor, você comentou dos polos. Uns dias atrás, eu vi umas notícias falando que o gelo descolou dos polos e esse gelo é maior do que a cidade de São Paulo. Como isso pode afetar o mundo? Então, na verdade, esse pedaço de gelo, comparado... a Antártida, ela tem o tamanho de uns 5, 6 Brasils. Né? Então, assim, se cai um pedacinho de uma cidade de São Paulo, para a Antártida não é nada. Agora, para a gente, para os continentes e tal, é um negócio gigantesco. Então, a gente tem que ter essa visão de dimensão. E esse gelo, normalmente, ele sai principalmente da Groenlândia, que é o Polo Norte, né, que a gente tem, que ele se quebra. Enfim, o problema que pode acontecer é que, com o derretimento desse gelo, que é uma água doce, acaba que a água perde a salinização, ela fica menos densa, se eleva, isso pode prejudicar a fauna, pode prejudicar a flora marinha, toda a biodiversidade marinha, ela acaba sofrendo por conta da mudança da salinidade. Se o norte da Terra, se o Polo Norte, ele derrete, ele não aumenta o nível do mar, porque ele não está colado no chão. A Groenlândia, né, o Polo Norte, ele está boiando. E o gelo, quando boia, mesmo quando ele derrete, ele não aumenta 1 centímetro de água o oceano. O problema é a Antártida, que é um continente. O gelo está grudado na Terra. Então, se aquilo derrete, aumenta o nível do oceano. Então, enfim. Então, o problema maior vai ser na biodiversidade marinha. É muito difícil esse gelo ir descendo, assim, descendo a latitude, chegar num continente, enfim, causar um estrago muito grande. O estrago é muito mais na biodiversidade e acaba nos aferindo porque a pesca acaba também sendo prejudicada, porque os animais, né, tipo os peixes que a gente come, sei lá, camarões fica mais no litoral, né, nos mangues, mas enfim, todo tipo de alimento que a gente retira do mar, enfim, vai sofrer e a gente acaba também não consumindo essa biodiversidade que a gente antes utilizava, né? Enfim, é complicado, né? Então pode acabar indiretamente atingindo a economia, enfim, mundial. Mas o problema é maior na biodiversidade marinha. Enfim, então, voltando então. Então a água, ou ela veio de fora, ou ela estava aqui dentro, a gente diz que foi um pouco das duas, porque já tem provas dos dois lados, né? A questão maior científica é se um é mais do que o outro, se teve mais água que veio de fora ou água que já estava aqui dentro. Essa discussão, mas também não importa para um vestibular. Vamos lá, então. Então, essa água que está aqui na Terra, ela é a mesma já há milhões, bilhões de anos. E ela se renova num chamado ciclo hidrológico. Esse ciclo hidrológico é a sua própria renovação.
Porque a água do mundo, a água inteira, de toda essa água que eu falei, toda essa 100% da água, ela é renovável. Isso já há bilhões de anos. E essa água renovável, qual que é o problema, né? Tá, se a água é renovável, né, essa água superficial, essa água subterrânea, né, toda a água doce, mas e também a própria água salgada, se ela se renova com aquela historinha da água, sabe? A água vai, o sol esquenta a água evapora, aí vai indo para os continentes, chove, aí ela vai entrando no lençol freático, aí vai formando os rios, aí os rios chegam no oceano. Aí a água evapora, vira nuvenzinha, vai para os continentes, enfim. Esse ciclo de evaporar e precipitar, que é chover, esse evapora, chove, evapora, chove, evapora, chove, evapora, chove, enfim, é o ciclo da água. Qual que é o problema? O problema é a poluição. O problema é que a gente suja mais a água, principalmente a doce, do que a gente consegue limpar ela. E é aí que começa o problema, digamos, o problema da água no mundo, né? Então, a água, ela é renovável. Ela é a mesma água. A gente não acrescentou nem diminuiu nenhuma quantidade de água há bilhões de anos. A questão é que temos um problema, que é a poluição. Tanto da água superficial quanto subterrânea. Superficial, você pega um rio Tietê, Rio Pinheiros, lá em São Paulo, é um rio preto, com um cheiro horrível, enfim, ainda colocam um trem do ladinho do rio colado, enfim, é horrível. E a subterrânea, que são os aquíferos, como o aquífero Guarani, que a gente aqui do Sudeste e um pouquinho do Centro-Oeste, sul do Centro-Oeste, está em cima, enfim, a gente polui, né, principalmente com agrotóxico de plantação, vai entrando dentro da terra essa quantidade de fertilizante super forte, com um monte de produto químico, vai entrando, chega no lençol freático e se distribui por todo o aquífero. Então, enfim, então a gente tem problemas de poluição tanto na água superficial quanto subterrânea. Então, realmente, a poluição é o maior agravante que faz a gente perder ainda mais essa porcentagem que já é pequena de água, né, para ser distribuída para 8 bilhões de habitantes na Terra. Enfim, então, esse ciclo hidrológico ele vai ser um ciclo entre evaporação e precipitação. Evaporação vai ser por meio de vapor de água e precipitação pode ser de dois jeitos. A gente tem dois tipos de chuva: chuva líquida e chuva sólida. Chuva líquida é a chuva, é uma precipitação, né? Uma chuva pluvial, e a chuva sólida seria ou neve ou granizo. Granizo é quando está numa zona intertropical, um lugar quente, mas é que a nuvem subiu tão depressa para altitudes mais elevadas que ela congelou. E congelou muito rápido, aí forma aqueles pedaços de gelo que caem. Assim. Então, isso é uma coisa mais de ambientes equatoriais, tropicais. Agora, a neve, né, é quando a nuvem ela tá num lugar mais geladinho, ela vai se formando cristais, leva mais tempo, enfim. E aí cai a neve, bonitinha, formando aqueles fractais de gelo, que é a coisa mais bonita. Não sei se já viram num telescópio, no microscópio, os fractais formam sempre em 6 pontas, né? E tem uma quantidade absurda de quantidade de formas que pode se ter. Então, enfim. Evaporação e precipitação. Precipitação tanto líquida quanto sólida. Líquida é a chuva, é a água mesmo, e sólida vai ser neve e granizo. E mais um conceito que vai ser o escoamento superficial. Esse escoamento eu tenho que mostrar um desenho que eu fiz para vocês. Deixa eu ver, um desafio agora. Apresentar agora. Vamos lá. A gente pode ter dois tipos de escoamento. A gente pode ter um escoamento que tenha uma... deixa eu voltar aqui. Essa aqui é a Terra azul, né? A Terra é azul, como o Illegari disse. Se você pega toda a água do planeta e você faz uma bolha, ela forma isso aqui. Essa aqui é a água salgada, essa aqui é a água doce do planeta, né? Então, tipo assim, a água, ela tá na superfície da Terra, né? Então, se você junta toda uma bolha, fica isso aqui, fica do tamanho dos Estados Unidos. Enfim, esse é o ciclo da água, né? A água evapora, precipita, né? E claro que infiltra aqui. Aqui, eu fiz esse desenho para vocês.
A gente pode pensar em dois tipos de escoamento. Escoamento é escorregar. Escoamento é de escorregar. Então, a gente pode ter dois escoamentos superficiais, da superfície da Terra. Você pode ter um escoamento em cima de uma cobertura vegetal ou um escoamento que pode acabar ocasionando um movimento de massa. Primeiro, o que seria um escoamento? O que acontece quando a gente tem uma chuva em cima de um lugar que tem uma cobertura vegetal? Por conta das raízes, essa água ela vai infiltrar, ela vai entrar aqui dentro do lençol freático, perdão, da rocha, daqui do solo, e vai chegar aqui no lençol freático. Diferente se não tiver uma cobertura vegetal. Quando a gente tem uma cidade, por exemplo, em cima. Porque aí chove e aí vai acabar o quê? Tendo deslizamento. Porque esse escoamento superficial é muito rápido e ele acaba arrancando pedaços. Então, tipo, acaba tendo um problema de deslizamento que pode chegar, às vezes, a 100 km por hora, essa terra desabando. Enfim, e refazendo um desenho que eu acho que eu já fiz para vocês, mas é bem interessante, é pensar que conforme vai chovendo, né, chega um momento aqui que a água vai infiltrando no solo, e aí tem um momento que ela não consegue mais perfurar, né, ela não consegue ir mais longe. E ela vai se acumulando, até que ela tem alguma zona que ela aflora. Isso aqui vai ser um rio, vai ser um lago, vai ser uma lagoa, vai ser qualquer tipo de corpo d'água, né? Esse daqui é bem importante vocês terem bem em mente de como funciona. E se a gente tiver uma rocha porosa, uma rocha sedimentar, bem mais esponjosa, digamos assim, essa água pode infiltrar e infiltrar bastante água aqui, ó, fica aqui. Isso seria um aquífero, como o aquífero Guarani, aquífero Altar do Chão, que a gente tem aqui no Brasil, como tem aquífero no México, né? O México tem uma grande quantidade de aquíferos. E por que eu estou mencionando o México? Porque o México, ele está utilizando tanto a água superficial dele, tanto água de aquífero dele, que é uma coisa fascinante, assim, tipo, num sentido até ruim, né? Desculpa. Porque o México era uma planície. Cidade do México, por exemplo, a capital do México, a cidade do México era uma planície. Hoje, você olha de satélite e ela está toda enrugada. Você vê as casas e prédios quebrando. Por quê? Como você tirou a água superficial, subsuperficial, né? A água subterrânea do aquífero, começou a desabar a cidade inteira. Então, é realmente, assim, muito complicado explorar demais os aquíferos, porque para eles se recarregarem, ou seja, para a água das chuvas infiltrarem e ir formando um aquífero de centenas de quilômetros, isso leva milhares de anos, ou milhões de anos. Então, tipo, se o ser humano vai tirando, enfim, o negócio vai desabar mesmo a terra, porque você está tirando essa água lá do fundo. México sofre horrores com isso. Enfim. Então, desse escoamento superficial, a gente pode pensar nas duas possibilidades. Pode pensar que pode infiltrar quando tem cobertura vegetal, ou quando não tem cobertura vegetal, a gente vai acabar tendo um deslizamento. Ficou juntinho. Ok, tudo bem. Então, é isso. É bem importante ter isso em mente. Agora a gente vai começar com uma coisinha mais de nomenclatura, de classificação, que é o seguinte. Eu vou abrir um tópico que será rede hidrológica. Rede hidrológica, isso. Então, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui tem que ser bem magético. Deixa eu ver, vou trazer... Cadê? Vou pegar uma imagem aqui mais para baixo. Aqui. Tá. Vamos pensar num tipo de relevo aqui, ó, de tipo de uma bacia aqui hidrográfica. Os pontos mais altos, que é onde estão essas montanhas e onde tem as nascentes dos rios, a gente vai chamar de montante. Montante. Se você tá, por exemplo, eu tô aqui embaixo, tô com vocês aqui, um trabalho de campo, a gente tá fazendo um passeio, e aí se eu falo, olha para os rios a montante, você vai olhar para o topo da montanha, porque você quer ver as nascentes. Agora, se eu falo para vocês, olhem para jusante, de contrário, vocês vão olhar para o rio descendo, para onde o rio está fluindo, que vai ser para sua foz, que é onde ele vai desaguar.
Então, nessa rede hidrológica, a gente começa com dois nomes que têm uma relação com altitude. Então, onde a gente tem os rios a montante, são os rios na montanha, onde vai ter a foz, onde é que vai ter a nascente. A nascente dos rios. E quando a gente está pensando em altitudes mais baixas, para onde o rio está fluindo, a gente está pensando em a jusante do rio, que vai ser a sua foz. E a gente pode pensar em três tipos de foz, três tipos de modos que o rio chega no mar, no oceano, num lago. A gente pode pensar no primeiro, que vai ser um rio em estuário. Eu vou colocar os três nomes e eu mostro fotinhas e explico para vocês. Pode ser em delta ou pode ser mista, que a gente só tem um caso no mundo que tem que ser justamente o Brasil, que eu vou mostrar para vocês. Três foz, três modos do rio desaguar. A primeira, então, vai ser a estuário. Estuário é bem bonitinho, ó, dá para vocês verem pela paisagem que forma. Em estuário, vai ser quando essa água ela tem uma vazão muito alta, ou seja, vem muita água indo em direção para o mar, para o rio, que é um rio normal. Ele não tem nenhuma ramificação, ele não perde velocidade e acaba se ramificando como se fosse uma raiz, né? Enfim, fazendo um triangulinho. Ele vem direto, por causa que a água tem uma vazão muito alta. Agora, se a água não tem uma vazão tão potente assim, a gente vai pensar nesse rio aqui, que é um rio em delta. Por que delta? Porque tem a letra grega delta, que é tipo um triângulo, né? Que é o delta, sabe? O delta de delta T, delta S, enfim, que vocês veem em física. Delta, que é a variação, enfim, é o delta por causa do triângulo. A gente, na geografia, não se envolve com essas coisas de matemática, né? Graças a Deus. Então a gente fica com o delta do desenho, ó. Você olha aqui, você vê um delta, ó, que bonitinho, né? Enfim. E aí você vai ter, então, essas nervuras, essas ramificações, digamos assim, dos rios, porque tem uma vazão menor, tem uma força de água menor. Então ela acaba se ramificando. Só para mostrar que eu trouxe esse mapinha para vocês conseguirem enxergar, porque eu quero mostrar alguns lugares do mundo famosos por essas suas foz. Aqui, ó, aqui tem o Oriente Médio, aqui tem a África, né? O Oriente Médio aqui. Ó. Tem três orientes, né? Em relação ao mar Mediterrâneo, que fica entre a Europa e a África. Tem o Mediterrâneo próximo, que está próximo do mar Mediterrâneo. Tem o Oriente Médio, que está médio em relação ao mar Mediterrâneo. E tem o Extremo Oriente, que fica mais extremo em relação ao mar Mediterrâneo. Enfim, aqui no Oriente Próximo, a gente tem um lugar aqui, ó, que vai ser Iraque, e aqui, ó, tem o Golfo Pérsico, que é esse lagão aqui, ó, esse golfo, essa entrada de água aqui do oceano. E aí, é muito importante pensar que é isso aqui, ó, que aí tem dois rios, aqui é o Iraque, né? Enfim, aqui para baixo tem o Oriente Médio. Tem dois rios muito importantes, que é o rio Tigre e Eufrates. Importantes por quê? Porque é aqui que surgiu praticamente a civilização humana, por conta da agricultura. Aqui é um ambiente que, em história, vocês aprendem chamado de crescente fértil. Crescente porque forma uma lua crescente, aí eles chamam de crescente, enfim. É aqui que surgiu as primeiras civilizações, as primeiras cidades do mundo surgiram aí. Uruk, Lagash, Nippur, enfim, foi surgindo em sequência as primeiras cidades do mundo. A primeira do mundo é Uruk. O livro mais antigo do mundo é a Epopeia de Gilgamesh. E aí na Epopeia de Gilgamesh conta a história do Gilgamesh, enfim, e ele fundou a cidade de Uruk, que é a primeira cidade do mundo. Enfim, é um texto de 30 mil anos. Então é assim, é aqui que surgiu a civilização humana em questão de agricultura, de cidade, de meio urbano, enfim, de cidade-estado. É aqui que começa realmente o ser humano a surgir, principalmente por causa desses dois rios, né? Por causa da água, importantíssima. A água, ela está junto com a história humana. E é interessante a gente pensar que, tá vendo que o rio Tigre e Eufrates, eles se juntam antes de chegar no Golfo Pérsico aqui, ó? Tá vendo essa junçãozinha? Então, originalmente se descobriu por uma arqueologia geográfica que esses rios, na verdade, eles eram separados. Isso aqui é uma obra de engenharia humana.
É uma das primeiras, se não a primeira, engenharia hidráulica que o ser humano fez. E juntou esses dois rios para poder ser mais forte, ter uma vazão aqui, né? E ele cai em estuário. Estuário, tá vendo como é retinho? Talvez antigamente, quando esses rios eram separados, antes do ser humano fazer a sua grandiosa obra de engenharia, que levou talvez centenas de anos, ou alguns milhares, com milhares e milhares de pessoas tendo que trabalhar, talvez por um Deus, talvez pelo céu, pela lua, por alguma entidade, ou pelo próprio, sei lá, rei ou templário que cuidasse daquele lugar, enfim. Mas esta é uma obra de engenharia fascinante. O tamanho disso aqui é, sim, impressionante, impressionante. Uma distância quase de São Paulo aqui em Campinas, sabe? Imagina essa obra, é muito louco. Enfim, então talvez antigamente esse rio ele fosse em delta, mas atualmente ele é em estuário. Esse é o nosso crescente fértil. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui ao mapa. Lembra que a África, aqui tem o Egito. Aqui, esse triangulinho é a Península do Sinai, né? Aqui tem o Mar Vermelho, e aí entra aqui, ó, no Estreito de Suez. Vocês viram notícias de que aquele barco, né, ele acabou tendo tanto vento que ele virou e acabou parando a economia do mundo praticamente, né? Enfim, o cara foi errar na baliza e acabou destruindo o capitalismo, sabe? Enfim, porque ele virou um negócio, pronto, acabou com toda a passagem daqui que conectava a Europa e a Ásia, né? Começaram a ter que passar por baixo da África, dar a volta, enfim, fazer o que tiver que fazer, porque aqui estava interditado o canal de Suez, enfim. É isso aqui, ó. É essa imagem aqui, ó. Esse aqui é o canal de Suez, fica aqui, ó, do ladinho, né? Enfim, essa aqui é a Península do Suez. Península, porque é uma pene, que é pequena. Ínsula, porque é insular, porque é uma ilha. Enfim, é uma península de Suez. Enfim, esse daqui do lado é a foz do Rio Nilo. O Rio Nilo, ele vai de sentido norte, né? Ele vai subindo a latitude. Então, ele vai lá do Alto Egito, lá no Sudão, e aí ele vai correndo, né? Com, acho que 7 caídas, mais ou menos, enfim, até chegar aqui, né? E olha que bonito, ele faz um delta aqui gigantesco, com uma ramificação de centenas a milhares de rios. Isso aqui é uma coisa gigantesca, gigantesca. Imagina, isso aqui é, tipo, sei lá, a cidade de São Paulo, sabe? É muito grande o tamanho disso aqui. Então, é uma imensidão de rios. Vocês conseguem até ver aqui de satélite, ó, tipo, tudo bem verde e tal, porque justamente é a biodiversidade que tem, ó, o resto tudo aqui. Isso aqui é uma imagem real de satélite. Então, isso aqui tudo é areia e aqui tem vegetação. Então, é realmente um milagre da vida por conta da água, né? A água é muito importante pra gente. Aqui, ó, tem uma coisinha verde, azulzinha, ó, isso aqui é coral, ó, que bonitinho, dá pra ver umas coisas bem legais. Enfim, então, esse é o Nilo, né? Que a primeira rede urbana, digamos assim, o primeiro complexo, o primeiro império, assim, do mundo que a gente pode pensar é aqui o Egito, né? É o Egito que ele surge aqui, principalmente nesse Alto Egito, que é aqui perto desse delta do Nilo. E esse delta do Nilo é onde os egípcios aqui perto aqui fizeram as pirâmides no complexo de Gizé, né? Enfim, os egípcios é aquela coisa maravilhosa, né? Que eles mumificavam pessoas, crocodilos, gatos, enfim, bois, né? Imagina o sarcófago do boi, o boi Apis que eles às vezes mumificavam. Então é uma coisa muito louca como os egípcios eles se desenvolveram aí com dezenas a centenas de cidades, né? E a capital mudava a todo momento. A cada império, praticamente, a capital mudava de um ponto a outro. Então, começou realmente a ter um desenvolvimento muito grande. É uma civilização de 3.500 anos, né? De 500 a 5.500 anos até 500 anos antes de Cristo, né? Nessa classificação cristã. Enfim, então, tipo, durou 3.500 anos essa civilização. Então, nenhuma civilização durou tanto quanto a egípcia. E é engraçado, né? Eles não bebiam água do Nilo, porque a água do Nilo, né, ela tem muito bactéria, né? Faz mal, muito vírus. Então eles viviam de cerveja. Todo mundo no Nilo bebia só cerveja, né? Então, é realmente uma sociedade meio embriagada, meio, né, enfim. Enfim, né, eles que inventaram a cerveja, porque se você esquentava e fermentava a cerveja, você não morria. Você tomava água do Nilo, morria. Então, melhor viver de cerveja, né?
que nem os russos atualmente, né? Porque no norte da Rússia, todo o norte da Rússia, é tão gelado que a água, ela congela se você deixa ela parada. Então, você já coloca vodka na água, em toda a água que você tiver, enfim, para ela não congelar, porque diminui a temperatura de fusão, e aí ela não congela. Então, tipo, sei lá, criança de 10 anos na Rússia já bebe água com um pouquinho de vodka, mas faz parte da cultura, o organismo se adapta, então é realmente curioso, né? Como o álcool ele faz parte também da história, né? Além dos rios. Então, e do gelo, né? Enfim, a água, tanto líquida quanto a água sólida, faz parte aí da civilização humana e, enfim, nos motiva a beber. Então, vamos lá. Esse, então, é um exemplo de foz em delta. Agora vamos para uma foz mista. Essa é a única foz mista do mundo. Não tem outra foz mista. É só a Ilha do Marajó brasileira. Tá vendo esse quebradinho aqui, ó? A Ilha do Marajó. É engraçado, aqui tem a Ilha dos Lençóis Maranhenses, acho que fica aqui embaixo, não. Uma dessas ilhas aqui, eu sei que é o lugar no mundo onde tem mais albinos no mundo, porque as duas famílias que colonizaram ali, uma delas era de albinos, enfim, é onde tem mais albino no mundo, então é curioso. Enfim, essa aqui é a Ilha do Marajó. Ó, pra você ver, como a ilha é tão grande esse negócio, tão absurdo, né? Que essa ilha, digamos que ela seria o que tornaria isso aqui meio estuário, mas também tem uma ramificação, então dá para dizer que é meio em delta, mas não é um delta, mas também não é um estuário, enfim, é um negócio muito louco, então a gente chama de mista. Isso aqui está entre um estuário e entre um delta. E essa ilha de Marajó, isso é bem importante, caiu no Enem já várias vezes, a cada ano está perguntando mais, é onde teve a civilização marajoara. E aqui no Pará, a civilização tapajoara. A gente fica falando tanto dos incas, maias e astecas, só que a gente também teve civilizações tão grandes quanto, só que foram só descobertas no século 17, 18, seriam as civilizações marajoara e tapajoara. E elas tinham uma economia muito forte de trocas, de comércio, enfim. Então, é realmente fascinante. Ó, isso aqui é um exemplinho só de vasos que eles faziam. Isso aqui nem se compara. Olha para um grego, para um vaso egípcio. É tipo um vaso normal, um vaso tipo um vasinho. Eles faziam uma verdadeira arte, assim, fascinante. Isso aqui é só um exemplinho. Tem umas muito mais legais, todo adornado, todo, sabe, tipo, com umas... enfim, umas coisas muito mais complexas. Então, deem uma olhadinha sobre a cultura marajoara, tapajoara, bem interessante para vocês, né? Enfim, no MASP, né? A primeira coisa que tem no MASP de obras de arte são vasos marajoaras. Alguns são gigantes, alguns têm, tipo, quase meio metro, assim, de diâmetro. Então, realmente é impressionante essas civilizações gigantescas que a gente teve, sabe? Verdadeiros impérios brasileiros. Então, esse aqui seria o nosso exemplo em misto. A questão é que não eram indígenas. Sim, são todos indígenas, né? Quer dizer, enfim, essa é a generalização que fizeram, né? Na verdade, não existe indígenas no geral, generalizando, sabe? Existem tupis guaranis, tem guarani andeva, guarani imbiá, guarani... enfim, tem tanta... Nem eu sei de cor de tanta. Tem centenas de etnias hoje. Imagina lá no século XV e XVI. Então, existe uma diversidade cultural muito grande. Então, assim, a gente diz indígenas querendo dizer de povos originários da América. Esse termo indígena foi o termo que os invasores europeus deram para as populações que estavam aqui, né? Principalmente os espanhóis diziam esse indios, sem Deus, né? Tem gente que fala, tipo, aquela coisa, historinha mais infantil de, é porque era índio, porque queria chegar na Índia. Enfim, não. Na verdade, é porque indios é espanhol sem Deus. Enfim, aprendi isso com o meu professor de Tupi-Guarani Andeva. Então, ele falou assim, eu prefiro confiar na posição dele. Então, era por causa disso. Então... uma outra coisa, não digam índios, digam indígenas, sempre optam por indígenas, sabe? Quando não povos originários, que aí vocês estão bonitos, legais, enfim, mas optam por indígenas. Índio é uma coisa que a gente está tentando excluir, porque não pega bem, não é legal, porque por causa do histórico, sabe? Falar índio
tão pesado para a população indígena que eles preferem ser chamados de indígena mesmo, sabe? Enfim. Prof, Foz é na onde o rio se encontra com o oceano? Não necessariamente. É onde o rio deságua. Ele pode se desaguar ou no oceano, ou no mar, ou num golfo, como lá o rio Tigre e Eufrates, né, em estuário. Seria como ele deságua. Pode desaguar num lago. Enfim, é onde ele termina. É onde vai ter uma porção muito grande de água, seja um lago, um mar ou um oceano, e o formato que ele faz vai ser essa forma da foz. Foz do Iguaçu é um desses? Foz do Iguaçu do Paraná? Uma boa pergunta. Talvez porque estou revisando o mapa brasileiro. A gente tem o Rio Paraná com o Rio da Prata. Depois ele quebra para cá, quebra para lá. Uma boa pergunta. Eu não sei, talvez tenha algum rio lá que eles chamam de Foz, porque deságua. Eu acho que é por causa disso. Só pensa que, tipo, quando o Rio da Prata ele vai contornando o Brasil, por isso que o Brasil tem essa figura meio triangular, porque a gente está contornando o Rio da Prata, que vai passando ali, contornando o Paraguai, contornando um pedacinho da Argentina, enfim. Esse Rio da Prata, quando ele termina e quebra para o Rio da... Ele continua como o Rio da Prata e quebra como o Rio do Paraná, eu acho que eles consideram talvez como uma foz, e chamam isso de foz. Mas, enfim, é o nome do lugar, não necessariamente talvez tenha a ver com a forma. Mas, enfim, é uma curiosidade específica do lugar. Mas é uma coisa legal, depois eu vou procurar para ter certeza. Mas, enfim, o nome às vezes ajuda a gente a entender o lugar. Tá. Vamos lá. Então, eu comecei com vocês eu estava falando sobre rede hidrográfica. Rede hidrográfica, o que é? Eu dei os nomes do que seria a parte mais alta da rede hidrográfica, seria o montante, e a parte mais baixa, que seria a jusante. A questão é que, o que é a rede hidrográfica? A rede hidrográfica, ela é o complexo de todos esses rios, que vão de montante a jusante, né? Essa é a orientação deles. E a gente pode colocar aqui a rede mesmo, ela é formada pelo rio principal, os seus afluentes, e aí você pode ter seus subafluentes. Essa seria a rede. Vou mostrar aqui para vocês, só vamos lá. Eu gosto dessa imagem, acho ela tão didática. Cadê? Aqui, ó. Esse daqui do meio seria o rio principal, tá vendo? Ele é o maior, ele é o que todos os rios vão chegar nele, enfim. E aí, esse é o rio principal. E esses outros aqui que chegam nele são os afluentes. Só que você pode ter um subafluente, que é um rio que chega num rio para chegar no rio principal. Enfim, a ideia é que você soma todos esses rios, você tem a rede hidrográfica, que é diferente da bacia hidrográfica que tem a ver com relevo. É o relevo, a bacia hidrográfica. Agora, a rede hidrográfica são os rios com os rios principais, afluentes e subafluentes. E você pode ter um sub-subafluente, ou um sub-sub-subafluente, ou um sub-sub, enfim, aí fica aquela coisa infinita, porque às vezes tem umas ramificações muito grandes. Mas afluente, subafluente, já está excelente para vocês. Além disso, eu queria falar sobre as formas dos rios. Às vezes o vestibular ele cobra alguns nomezinhos, um deles é o mais importante. Vou colocar aqui como formas, a gente vai ter 3. Vou colocar as palavras, tem umas palavrinhas feias, depois eu vou mostrar, deixa eu mostrar os desenhos primeiro, acho que é mais didático. Vamos lá. Essas são as formas de rios. A gente pode ter um rio retilíneo, que é um rio reto, retilíneo. Você pode ter um entrelaçado, porque os rios, você tem vários rios, assim, eles vão se conectando, tem que ter essa conexão. Você tem que ver um H, por exemplo, tá vendo? Um H aqui, ó, você tem que ver Hs, ou uma escadinha, enfim. Imaginem que tem que ter essa escadinha, tem que ter um Hzinho para ser entrelaçado. O rio mais comum no Brasil, sobretudo por causa da nossa região norte brasileira, por causa do Amazonas, vai ser esse rio meândrico, esse rio meandrante, meandro, que faz curvas.
Então tem meandro. E aí já caiu no vestibular, principalmente o Enem, já perguntou, tipo, tá, mas e esse rio aqui, essa curvinha aqui que não está conectada com o rio? O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, esse rio já percorreu, já fez essa voltinha, só que quando a água começou a virar para o outro lado, ir para o outro lado, enfim, esse rio se perdeu. Isso aqui é um meandro perdido. É um meandro esquecido, tadinho. Ele é, tadinho. Um meandro abandonado. A palavra correta. Um meandro abandonado. E por que ele é desse formato? Por que ele faz isso? Por que ele fica mudando, né? Tipo, você vai um dia, no mês seguinte, ele já deu uma mudada de lugar, né? Em 1 ano, 2 anos, 10 anos, ele já mudou muito o seu percurso. Porque é uma planície. Imagina você jogar água no chão, assim, sabe? A água se espalha no chão. Porque justamente é uma planície. Agora, se fosse um negócio côncavo, uma coisa cavada, uma vertente assim, o rio ia reto. Ele ia num caminho só. Então, enfim. E por fim, a gente tem o anastomosado, que seria um rio retilíneo, só que com essas ilhinhas nele. Sabe o que a gente falou desses rios em delta? Isso aqui a gente pode chamar de um anastamosamento. Enfim, isso aqui é isso aqui está anastamosado. Que palavra feia. Enfim, que essas são essas ilhazinhas que se formam quando o rio ele não tem uma velocidade muito alta. Então, enfim. Então, são essas 4 formas. Tem muitas outras. Tem, pelo menos, eu conheço pelo menos umas 12. Mas essas 4 seriam as principais, enfim, que a gente pode colocar. Então, seria um rio retilíneo, um rio meandrante, colocar o rio anastomosado e o rio, qual que eu coloquei aqui? Entrelaçado. Essas são as formas. Já vou mandar para vocês, ainda tem outra coisinha. Regime. Os rios podem ter 3 tipos de regimes. O que forma o rio, né? A gente já discutiu principalmente a questão da chuva, né? A chuva, beleza, a chuva infiltra, né? Tipo, chega no lençol freático e tem pontos que esse lençol freático aflora, ele desabrocha, né? Que nem uma flor, ele aflora, e são as nascentes, e aí o rio começa a correr. Beleza, eu entendi o pluvial. Só que, quando a gente pensa nos Andes, por exemplo, no topo dos Andes, que é todo cheio de gelo, no verão esse gelo, ele derrete. Né? Não todo, mas uma parte considerável. Né? Imagina que são centenas de quilômetros de extensão de gelo. Então, enfim, quando esse gelo derrete um pouquinho, já dá uma quantidade de água absurda. Então, podemos ter rios tanto pluviais quanto rios nivais. Rios nivais, rios pluviais. Eu já vi uma diferença, só para... Enfim, eu achei bem aquela coisa específica, né? Mas tem rio nival e tem rio glacial. Eu vi que o rio glacial, ele é quando o gelo, ele no verão, porque é um gelo tá muito gelado, em zonas muito altas, ou em altitudes muito altas, ou latitudes muito altas, enfim. O rio glacial seria quando no verão ele derrete um pouquinho e forma rios. Rios nivais é quando na primavera já está derretendo o suficiente para poder formar rios. Enfim, então tem essa distinção, né? Eu vou colocar como nival, mas também tem glacial. Tem lugares que dizem que é a mesma coisa, mas não é não. Não existe sinônimo para a ciência, para a filosofia, enfim, sinônimo. Se alguém diz que uma coisa e a outra é a mesma coisa, enfim, não existe sinônimo. Cada palavra tem o seu porquê. Enfim, a questão é buscar em níveis mais complexos para entender a distinção. Enfim, então temos rios nivais, pluviais. A gente pode também chamar, tem algumas vezes que a gente pode chamar, os rios, eles nem sempre são só de um tipo ou de outro. Às vezes a gente pode ter rios que são tanto por chuva quanto por neve, mas pode ser que tenha mais chuva, ou rios que são por conta de mais neve. Então a gente tem rios nivais, pluviais, mas pode ter rios nivais pluviais ou pluviais nivais. Se você tiver mais chuva, formando esse rio, ele é pluvial nival. Se tem mais neve, nival pluvial. E, por fim, a gente tem um rio de um regime complexo. Regime complexo são... Acho que a única coisa que eu não comentei sobre... aqui, ó. Nival, pluvial, tem um glacial, tá aqui. A única coisa que eu não comentei de Amazônia para vocês, acho que foi esse regime dela, específico, que é um regime complexo. Eu coloquei essa linhazinha aqui, ó,
para vocês verem que essa aqui é a linha do Equador. Lembra, Equador passa por Amapá, passa por Pará, Roraima e Amazonas no Brasil, né? É bom vocês terem uma noção de onde é que passa o Equador, né? E qual que é a questão? Por que é um regime complexo? Um regime complexo é quando um rio, que seria o Rio Amazonas, se beneficia de 2 estações por ano. Quando está tendo verão lá no hemisfério norte e inverno aqui no hemisfério sul, o Rio Amazonas está cheio. Por quê? Porque do lado do hemisfério norte, aqui, ó, os afluentes e subafluentes vão vindo água para o rio principal. Quando está tendo verão aqui no sul e inverno lá no norte, no hemisfério norte, enfim, não vai vir água do norte, mas vai vir água aqui do sul, dos subafluentes e afluentes até o rio principal. Então, a questão é que em todo momento do ano, quer seja no verão ou no inverno brasileiro, o rio Amazonas está recebendo água, seja pelo hemisfério norte ou seja pelo hemisfério sul. Então, onde está o verão, vai ser onde vai estar chegando água. Então, esse é um regime complexo. É quando o rio ele se utiliza de 2 estações, se beneficia de 2 estações ao ano, né? Enfim, 2 verões. Então ele está sempre cheio. Então é muito interessante. E última coisa sobre rios, né? Sobre essa questão de rede hidrográfica que a gente está falando, que é a sua forma de drenagem. Isso aqui é bem excesso de zelo, mas é importante. Eu vi já uma questãozinha caindo, e vi uma questão caindo já é suficiente para a gente ter que falar para vocês. Tem esses 3 tipos de drenagem. Drenagem é o quê? É o fim do rio. Onde é que o rio termina? A gente pode ter rios que terminam em rios ou lagos, né? Um rio que termina num outro rio, ou que termina num lago, ou numa represa. Vai ser um rio de dentro, reico, que é o fim, de reica, enfim, que é a finalização. Então, que termina dentro do continente. Você pode ter rios que desaguam ou mares ou oceanos, que seriam os exo, que é para fora do continente, enfim, que tem um fim fora do continente, que desaguam no oceano diretamente ou nos mares. Mares são normalmente zonas costeiras dos oceanos. Ou rios que, por exemplo, estão no meio de um deserto, que eles, tipo, o sol é tão forte, tá tão quente, que ele evapora tudo e ele se perde. Enfim, ele, tipo, some ali no meio. Ele tá correndo, no meio do deserto ele para, porque, enfim, não tem mais água, tudo evaporou. E aí seria um arreico, que não é nem endo, nem exo, não deságua em lugar nenhum. Enfim, ele tem um fim, sim, tadinho, né? Nele mesmo. Ele para do nada. Enfim. Então, a gente tem essas 3 drenagens. Uma drenagem endorreica, uma drenagem exorreica e uma drenagem arreica. A-E-I-K. Endorreica, exorreica, arreica. Deixa eu ver alguma pergunta aqui. Não, tudo certo. Então, alguém que perguntou que a foz é na onde o rio se encontra com o oceano, depende da foz. Pode ser uma foz endorreica, exorreica ou arreica. Enfim, então tem essas 3, né? A foz, basicamente, é onde ele deságua, que pode ser em vários lugares. E se você quiser definir a foz, né, você pode me dizer tanto a forma dessa foz, que pode ser tanto mista, estuário ou delta, e você pode me dizer a drenagem, que é aonde ele terminou, aonde ele está essa forma. Ela pode estar dentro do continente, fora do continente, em mares e oceanos, ou pode estar no meio de um deserto, por exemplo. Enfim, então, vocês veem que começa a ter vários nomes para classificar e fica cada vez mais complexo. Mas até aqui já tá ótimo, né? Bastante coisinha, mas falar sobre as formas, o regime, a drenagem e a rede que se forma dentro de uma bacia é o mais importante. Enfim, sempre lembro que tem uma hierarquia de importância. Se vocês lembram das categorias maiores que eu vou abrindo, é melhor do que as que estão dentro. As que estão dentro são as mais especificazinhas. Vamos lá, então. Agora vamos abrir um outro tópico. Vamos falar de bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica, acho que a gente já comentou um pouquinho, né? Mas vamos lá. Isso é uma bacia hidrográfica. Lembrando, a rede hidrográfica são os rios. A bacia hidrográfica tem a ver com relevo.
É o relevo que tem essa forma de bacia. A rede hidrográfica são os rios em forma de rede. A bacia hidrográfica é o relevo em forma de bacia que dentro dela vai ter uma rede hidrográfica. Então, essa bacia hidrográfica é delimitada pelas zonas mais altas, né, que vão ser os montantes dos rios, onde eles nascem. Então, a gente pode pensar que eu acho que o mais importante, por que a gente fala de bacia? Por que bacia é um tema importante? Vocês vão ver isso tanto, né? Já deve ter visto tanto bacia hidrográfica, em livro, em caderno. Isso aqui é um tópico muito importante. E por que é tão necessário saber sobre bacia hidrográfica? Pois bem, vamos pegar aqui no caso brasileiro aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, é a Amazônia, né? Esse aqui é o Rio Amazonas. Imagina o seguinte, como tem uma rede hidrográfica, ou seja, tem um subafluente que conecta com o afluente que chega no rio principal e deságua no oceano. Imagina em Rondônia, se o pessoal de Rondônia começa assim a ter uma atitude porca, né, como se a gente vivesse num mundo tão bonito, né, todo mundo respeita tanto o meio ambiente, né, mas vamos supor que existisse uma comunidade aqui, tadinho, vou falar dos rondônios, né. Rondônia vem o nome de Marechal Rondon, né, um cara do exército e tal, quando remapearam o Brasil, né, tipo, enfim, colocaram o nome Rondônia. Enfim, Rondônia. Imagina que o pessoal de Rondônia, eles começam a ser muito porcos e começam a poluir os rios que eles têm aqui, ó. Aí polui um monte, joga lixo no rio, não quer saber de jogar em cesto e tal, começa a jogar dentro, assim, no próprio rio, e aí é o pior, começa a ter doença, né? O pessoal começa a tomar banho lá no rio, ou sei lá, jogar qualquer coisa lá, enfim. Começa a coisas, material hospitalar no rio. Imagina, você vai poluindo todo o rio de Rondônia. O que é a treta? Você está numa rede hidrográfica. Então, essa poluição que está em Rondônia, ela não vai ficar só em Rondônia. Ela vai sendo distribuída para o Amazonas, ela vai chegar no Pará, ela vai chegar no rio principal, vai chegar em toda o Amapá, um pouquinho do Pará aqui também, e o oceano. Então, essa rede tem uma interconexão dos rios que faz que se você polui um lugarzinho, essa poluição ela vai se distribuir por uma considerável parte da rede hidrográfica, ainda mais se estiver em regiões mais longe. Então, é por isso que é tão importante a gente entender rede hidrográfica. Isso é um tema que a geografia coloca para vocês como um exercício de consciência ética, de que vocês não podem poluir um rio achando que, olha o riozinho pequeno aqui, olha o córrego aqui da esquina. Tudo bem jogar uma balinha, um papel de bala nesse rio aqui da esquina. O problema é que se todo mundo joga um papelzinho, esse riozinho da esquina aqui, esse córregozinho, ele vai chegar num rio maior, ou como afluente, vai chegar no afluente, vai chegar no rio principal, vai chegar no oceano. Enfim, então, a questão é que existe essa rede hidrográfica. Então, alguém aqui em Rondônia pode jogar, se joga muito plástico, muita coisa no rio, vai sendo distribuído para chegar no Atlântico. Então, enfim, a questão é que, por existir essa rede hidrográfica, por conta dessa bacia hidrográfica, acaba tendo essa dispersão de poluição muito grande. Então, por conta até de uma questão ética, como eu venho dizendo, que a gente estuda bacia hidrográfica, né? Por conta dessa importância que se tem. Enfim, então eu colocaria a importância da bacia, uma importância por conta da poluição. Tá? Poluição. Então, sujar um rio, você acaba sujando o continente todo, se bobear. Né? Enfim, pelo menos uma porção gigantesca. Você acaba estragando por causa da rede fluvial. Enfim, a questão que eu quero que você lembre de nome de bacia hidrográfica é quando você tem, por exemplo, você tem... O que delimita a bacia? Vai ser as zonas mais altas, né? Tipo, se a água está chovendo aqui para a direita, vai cair nessa bacia. Se ela chove para a esquerda, aqui ó, vai cair numa outra bacia. Aqui, ó. Tem um meio aqui de relevo. A água que cai para um lado vai para uma bacia, a água que cai do outro para outra bacia. A questão, o que seria esse meio aqui? Vai ser um interflúvio. Essa é a fronteira da bacia, que vai ser um interflúvio. Beleza? E numa bacia hidrográfica, a gente também vai ter dois tipos de rios.
A gente pode pensar numa bacia hidrográfica em partes que elas estão mais planas, que vão ter rio de planície, e partes que estão mais altas, que vão ser os planaltos. Então, vão ser rios de planaltos. Então, a gente tem tanto rios de planície, quanto rios de planalto. A questão é, o que você faz com o rio de planície? Qual que é a importância do rio de planície? Vai ser muito utilizado para transporte. Você vai pegar um barco e colocar umas cataratas, né? Mas se o rio é plano, está numa planície, então você coloca um barco lá de boas, né? Então, transporte. E se o rio for de planalto, como que é utilizado na economia? Ele vai ser utilizado para hidroelétrica. Tudo bem? Enfim. Questão importante. Agora eu vou só pontuar uma coisinha que é bem importante para vocês, que são essas bacias hidrográficas brasileiras. Você pega todos os continentes do mundo, todos são formados por bacias hidrográficas. Não tem lugar que não é bacia hidrográfica. Tudo é bacia hidrográfica no relevo. O relevo sempre vai formar bacias hidrográficas, sempre vai ter zonas mais altas e zonas mais baixas onde é que entram. E elas são consideravelmente bem grandes. É claro, dentro de uma bacia tem toda uma disformidade do relevo, mas a gente tenta massificar e homogeneizar em grandes bacias. O Brasil, por exemplo, tem a bacia amazônica, tem a bacia Tocantins-Araguaia, bacia do Paraguai, bacia do Paraná, bacia do Uruguai, Atlântico Sul, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Noroeste Oriental, Nordeste Ocidental, bacia da Paraíba, bacia do São Francisco. Essas são as nossas bacias brasileiras, que a gente poderia pensar em bacia para o mundo todo. Na África, Ásia, Europa, América inteira, Oceania, enfim, tudo tem bacias. E aí eu queria marcar, pelo menos, as principais bacias brasileiras, ainda dentro de bacia hidrográfica. Eu vou colocar, então, as importantes. A Amazônica, que é a maior bacia do mundo, só que ela não fica totalmente no Brasil. Ela pega partes de outros países. Então, ela não é inteiramente dentro do território nacional. Enfim, então assim, tem país aí, Bolívia, Venezuela, que coloca hidroelétricas, por exemplo, se utilizando de partes dos interflúvios dessa bacia hidrográfica, da bacia amazônica, enfim, que não é território brasileiro. Então, eles podem também utilizar dessa bacia, enfim, não é só nossa, né? Ainda que seja a maior do mundo. Enfim, e para que se utiliza essa bacia amazônica? Em primeiro, né, para hidroelétrica, né, elétrica, importante. Não, é claro que ainda não é a que a gente mais utiliza, mas ela tem um potencial muito grande para hidroeletricidade. Claro, nas zonas de planalto, nas partes dos rios de planalto, nos afluentes e subafluentes em planaltos, enfim. Mas o mais importante que eu diria para a Amazônia, é tudo floresta. A gente discutiu que é uma zona, tudo uma floresta assim densa, fechada, ombrófila, uma floresta assim com um monte de árvores, tudo juntinha, amarrotada. Como é que você entra dentro do norte brasileiro? Pelo rio. Principalmente pelo rio Amazonas. Lembra que é um rio sem nenhuma quedinha? Não tem uma catarata dentro desse rio? Porque ele começa lá, principalmente no Lago Titicacá, enfim, Maranhão, e, enfim, começa nos três pontos onde é que ele nasce e surge, né? Ele começa com 60 metros. Para chegar aqui na Ilha do Marajó, enfim, 0 metros, né? Que está no nível do mar. Então, de 60 metros para ser distribuído por todo o continente. Então, tipo, é um rio sem nenhuma quedinha. Então, é um rio maravilhoso para transporte. Então, até tem uma cultura absurda de indígenas que se desenvolveram, tanto os marajoaras, tapajoaras, mas mais adentro da floresta amazônica, por conta, como os Yanomamis, por exemplo, que é a maior reserva indígena demarcada do mundo, fica no meio da Amazônia, enfim, foram desenvolvidos por causa do rio, por causa do transporte. Tinha até guerras no rio, não sei se já estudaram coisas mais dos indígenas, já existiram muitas guerras dentro do rio, assim, quase uma batalha, assim, quase nórdica, sabe, daqueles vikings, sabe, uma coisa assim. Enfim, tiveram batalhas muito grandes entre os indígenas aqui de um povo contra o outro no rio. Então é bem interessante. Então, eu colocaria como entrada e saída dessa região do norte, né? Então, esse que é o importante. Uma outra seria a do Tocantins a
Araguaia. Por que ela é importante? Essa é importante? Tocantins. Por conta da famosa transposição do Rio São Francisco. A questão é que tem um rio que ele nasce lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e ele vai subindo, parece o Rio Nilo, sabe? Ele vai sentido norte, né? Ele vai subindo as latitudes, que é o Rio São Francisco, e ele passa pelo sertão nordestino, que é a zona mais seca do Brasil. Então, a transposição é justamente para alargar, para ele ir para lugares mais adentro do sertão nordestino. Acaba fazendo evaporar mais. E também, aonde que esse rio está cortando? É claro, acaba chegando em latifúndios, de lugar de gente rica, não em minifúndios, né, onde para a população, sabe? Enfim, então tem as suas críticas à transposição do rio Araguaia. Né? Transposição do Rio São Francisco. Rio São Francisco. São Francisco, tá? Além disso, a gente tem, vocês em Brasil talvez já devem ter ouvido falar, que lá a gente tem a Serra dos Carajás, que fica no Pará, que é onde a gente tem mais bauxita no Brasil. Muita bauxita. É um dos lugares que tem mais bauxita no mundo, para ser sincero. Então, é muito importante esse rio como transporte para escoar a bauxita e vender para o mundo, ou também para o Sudeste aqui para ser utilizado. Então, eu colocaria por conta da Serra dos Carajás o alumínio. É claro, alumínio não é encontrado na natureza. Você tem que utilizar a eletrólise para tirar o alumínio do minério chamado bauxita. Tudo bem? A gente tem a bacia aqui. Pera, eu confundi aqui. Esse aqui, perdão. A do Tocantins Araguaia vai ser a que tem a Serra dos Carajás e tem a própria bacia do São Francisco, que aí tem a transposição. Muita bacia na cabeça. Enfim. Tá. Por fim, a gente vai ter a do Paraná. A do Paraná é a bacia onde tem mais hidroelétrica no nosso país. É onde tem mais potencial hidroelétrico instalado. Então, a gente tem hidroelétrico instalado. E qual que é o mais importante também dessas hidrelétricas da bacia do Paraná? Qual é a mais importante? É a binacional Itaipu, né? Que é a segunda maior hidrelétrica do mundo, só perde para Três Gargantas, lá da China. Tudo bem? Beleza, isso aqui é só um resuminho com uns tópicozinhos aí de que é importante. Enfim, por excesso de zelo. Aqui, ó, essa aqui é uma foto da transposição do Rio São Francisco. Tá. Vamos lá, então. Agora começa legal. A gente começa a falar de coisas mais humanas, né? A gente terminou todos os aspectos físicos, né, não que a gente tenha largado os aspectos humanos, que a geografia ela é uma relação entre o homem e a natureza, mas vamos lá, então, para um tópico que eu vou chamar de H2O, usos da água. Quero discutir usos da água. Como é que a gente usa, né? E a água com o ser humano? Como é que a gente utiliza essa água, né? A gente só tem aquele 0,5% de água, que a gente usa 0,3% é subterrânea, 0,2% é a superficial. E aí, como que a gente utiliza dessa água? Como é que a gente fala sobre ela, né? Então, vamos falar sobre alguns conceitos importantes. O uso da água, ele pode ser feito de dois jeitos. A gente tem um uso direto e um uso indireto. O impacto com a água que a gente tem, ele não está, por exemplo, no suquinho que a gente faz, num suco de 300 ml, num suco de laranja, por exemplo. O impacto, na verdade, ele está em tudo que foi gasto de água até você pegar aquela laranja e espremer num copo. Digo, imagina como é que a laranja que está lá na sua fruteira, que você espremeu e fez 300 ml de suco, ela teve toda uma história com a água. Ela foi uma planta, a árvore, para crescer e virar uma laranjeira e ter essa laranja, o quanto de água não foi jogado nessa árvore? Muita água. Aí chega essa laranja, vai sendo transportada, enfim, e é claro, o caminhão que transporta também tem água, para produzir o próprio caminhão também tem água, mas pensando só na laranja, a água
o caminhão conseguir chegar até o mercado. Aí você vai no mercado, compra, dá uma lavadinha nela, né? Que alguns, enfim, correto, dá uma lavada. E aí você espreme. Toda essa água que foi gasta desde a planta para crescer até ela ser lavada e você consumi-la, normalmente em um copinho de 300 ml de suco de laranja, foi gasto ali 270 litros de água. E os números começam a ficar cada vez maiores. Se você pega, por exemplo, um jeans para ser produzido, a água, a lã principalmente dele, é tanta água que vai na lã e tudo mais, que chega a 10 mil litros para um jeans. Isso para não falar num boi. Imagina a carne, 1 quilo de carne que você tem na mesa. Esse quilo de carne, ele pode gerar até 30 mil litros de água. Que foi consumida, né, para a planta, você coloca água na soja, muita água na soja, até a soja crescer, aí da soja você vai colocando água para o boi beber e comer dessa soja, aí você vai dando água para o boi, aí o boi você vai cortar a carne, vai lavar, e aí já tem mais água, tem água do transporte, aí chega na sua mesa, enfim, aí você coloca ainda uma aguinha ali para a sopinha, dá uma quantidade absurda de água. Então, a gente tem o uso direto de água, que é a água que a gente bebe. É um líquido que tem ao nosso redor mesmo, só que a gente tem essa água indireta, que a gente pode chamar de uma água virtual. Então, você tem uma tabelinha. Aqui, ó, uma taça de vinho pode chegar a 120 litros de água. Uma xícara de café, 140 litros de água. 1 quilo de açúcar refinado, 1.500 litros de água virtual. 100 gramas de chocolate, 2.400 litros de água. Um hambúrguer, 2.400 litros de água. Uma camiseta de algodão, 2.700 litros de água. 1 quilo de carne movida, 15.500 litros de água. Pode chegar a mais, dependendo da carne, se for uma qualidade maior. Então, assim, é muita água que a gente acaba perdendo para chegar ali na nossa mesa. Uma carne, ou uma roupa no nosso guarda-roupa. Então, o problema maior que a gente gasta de água não é o nosso uso direto de água, não é a nossa torneirinha ali, não é o nosso chuveiro que a gente fica muito tempo. O problema é a água virtual. E a Maria Paula já colocou o próximo tópico, que vai ser o consumo. Como funciona esse consumo? Para onde vai? Né? Ainda que a gente tenha essa água indireta, ainda que a gente tenha o nosso banho demorado, a gente tem ali a nossa torneira, que às vezes fica mais tempo aberta do que deveria. Enfim, o que acontece? O plástico a gente consome, que gera muita água, mas isso não chega nem perto do nosso consumo de uma indústria, de uma agricultura que joga um monte de água num centenas de quilômetros quadrados sendo irrigado, jogando água, enfim, para soja, ali para milho, para trigo, que todo mundo come pão francês, né? Aquilo é tudo trigo, então, enfim, plantação de trigo a gente precisa de muito. Mas então, para você plantar todos os grãos, para você plantar tudo que tem no mercado de comida, vai uma quantidade de água absurda. O consumo para a agricultura, como já destacou a Maria Paula, é o maior. Além do consumo industrial e o consumo urbano. Eu diria que essas são os 3 maiores elementos de consumo. A questão é que esse consumo, principalmente do urbano, ele varia no espaço. Se a gente pega, por exemplo, um nova-iorquino, em comparação com um indiano, por exemplo, é muito diferente. Um indiano, que tem uma civilização mais pobre ali, ele vai comer. O que ele come? O que ele faz no dia a dia? Sei lá, ele vai e pega umas batatas, ele corta, faz uma sopa, faz alguma coisa ali. Beleza, essa é a água diária que ele usou. Agora imagina um nova-iorquino que vai lá, toma vai no McDonald's, toma um milkshake, come hambúrguer, compra um monte de roupa, joga fora, compra celular, compra um monte de coisa, consome tanto que a estimativa é de que esse gasto, esse impacto de um nova-iorquino, por exemplo, chega a ser o impacto de um nova-iorquino relacionado a 10 indianos. Um nova-iorquino consome o tanto de água de 10 indianos.
Então, esse impacto, que a gente tem um nome chamado, essa pegada hídrica, ela é relativa aos países e regiões, que é o impacto, né? É o impacto no meio ambiente, o impacto de água. É a pegada hídrica, que seria tipo a marca que você deixa, né? Enfim, no seu dia a dia, você vai andando, que nem pegadinha, sabe? Enfim, você vai fazendo um rastro de utilização de água no seu dia. Então, esse é um impacto que vale para países e regiões. A questão é que o problema é quando a pegada hídrica é tão grande, tem uma utilização de água tão grande, que as fontes de água, os rios ali, eles não conseguem suprir esse consumo. Por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo, 2014 teve aquela seca da Cantareira, passando todo dia no jornal, porque justamente ninguém, não tinha como... Não tinha água para a população, porque o pessoal de São Paulo consome uma quantidade absurda de água, tanto na agricultura, tanto na indústria, mas a própria urbanização, as próprias pessoas também utilizam um monte. Vai lá, tipo, lava uma roupa, joga 50 litros ali naquela máquina para a roupa ser lavada, aí quando tá limpinha, joga uma segunda lavagem. Você clica no botão segunda lavagem que joga mais 50 litros ali. Enfim, isso para não falar da descarga que a gente fica dando várias vezes, e aquela água limpa, você pega, tipo, poucos países da África, talvez mais da África do Norte, que tem até uma condição, mas principalmente a África subsaariana, poucos países da África subsaariana têm a condição de ter uma água tão limpa no dia a dia. Muita gente nunca viu uma água tão limpa que a água do nosso vaso. Enfim, então é muito complicado essa questão. Então, enquanto muitas pessoas sofrem com a falta de água, um sertão nordestino, como a gente já falou, né, em 1915 a gente teve campos de concentração no semiárido nordestino, uma das primeiras experiências de campo de concentração do mundo, experiência não, né, foi efetivo, né, além de lugares como a África subsaariana, que não tem água potável, água limpa, enfim, ainda tem lugares que são uma gente utiliza a água até não aguenta mais, utiliza uma água limpa com cloro, lavada, bonitinha, cristalina, enfim, para um vaso sanitário. É realmente muito chocante, né? E isso é quando se utiliza muita a pegada que é tão forte, tão intensa, que a fonte não supre, você começa a ter seca na região, a gente está pensando num estresse hídrico. Tanto por regiões que já são mais secas, então, mesmo que as pessoas não consomam muita água, mas a região já é mais seca, então você acaba tendo... O que é o estresse hídrico? É quando as fontes de água são menores que o consumo. Esse é o estresse hídrico. Então, enfim, então pode ser quanto um sertão nordestino tem muito estresse hídrico, é muito recorrente, mas uma grande cidade como São Paulo acaba também tendo estresse hídrico, só que não é por causa de clima, é por causa de uma população que não sabe gestar a própria água, né? Uma população antiética com a própria natureza. Enfim. E por fim, só para um adendo, poxa, mas se a gente tem tanta falta de água aí nessa água doce que a gente está precisando, mas você olha para o oceano, 73% da Terra é oceano. Por que a gente não pega essa água salgada, né? A dessalinização parece que é o futuro, né? Ela conseguiria salvar tudo, né? Só que a dessalinização, ela também não é perfeita. Porque se você dessaliniza, se você tira o sal da água, você acaba gastando muito dinheiro. Então fica muito mais cara. Então vira uma questão de preço, né? Então é caro para dessalinizar. E a gente tem quatro métodos para dessalinizar a água, para tirar o sal da água para a gente poder beber. Tem a osmose reversa, a dissolução multifracionada, a dissolução térmica e o congelamento. São essas 4. Todas se utiliza o quê? Máquina. E essa máquina, o impacto que essa máquina não tem para ser produzida?
o ferro que foi utilizado para essa máquina, que teve que fazer toda uma mineração, escavação, faz maior destruição. Imagina uma Mariana, enfim, o que aconteceu com o Rio Doce, sabe? Aquele Rio Doce era utilizado, aí você vai em Mariana para construir umas máquinas, enfim. Então, enfim, a gente fica preso na máquina, não tem como fazer dessalinização sem máquina. Então contribui para ser mais caro ainda e contribui para não deixar de ter seu impacto ali. Então, é muito interessante isso. Além de que o gosto é muito ruim. Vocês já tomaram água dessalinizada? É ruim, é meio amarga, meio estranha. Enfim, o Brasil é proibido vender água dessalinizada. Às vezes a gente tem alguns pontos assim, no Brasil que dessaliniza a água e vende para fora. Mas aqui não pode consumir, porque aqui a nossa água potável que a gente tem, enfim, ela é de graça. Ela tem que ser gratuita. Quer dizer, não é gratuita, né? A gente tem que pagar para essa Sabesp, né? Enfim, ela tem sua utilização ali. Mas a questão é que o Brasil não pode, dentro do Brasil, ser comercializado água dessalinizada. Tudo bem? Acho que eu tenho umas fotinhas aqui. Essa aqui é pegada hídrica por país. Ó, pra você ver como a pegada hídrica brasileira é maior do que a chinesa. Maior população do mundo. 1,3 bilhões de pessoas aqui na China. E aqui no Brasil, com suas 210 milhões de pessoas, enfim, a gente consome o dobro de água. Enfim, pra você ver como que a gente é, né? A gente tem nossos problemas. Mas Portugal, que é menor. O que é Portugal? Deixa eu ver, é um negocinho de um catarrinho de país, tadinho. É um negocinho de nada de país, sabe? Enfim, consome mais do que o Brasil. Quase 3 vezes mais que a China. E os Estados Unidos, obviamente, a pegada hídrica dele no mundo ninguém supera, né? Enfim, quase 3 vezes mais que a China. Enfim, ele tem um sexto da população chinesa, mas consome 3 vezes mais, né? Realmente a pegada hídrica por país aqui é absurda. Isso aqui é o estresse hídrico, é uma imagem bem óbvia, você vê, está estressado o solo, né? Enfim, a paisagem. Isso aqui é o estresse hídrico no mundo, né? Enfim, Brasil nunca está em estresse hídrico, praticamente. A gente tem mais aqui, ó, nos países mais desenvolvidos, mais consumidos, países que têm mais deserto, aqui, ó, o deserto da Arábia, deserto de Gobi, deserto do Saara, deserto do Novo México, deserto dos Estados Unidos, enfim, deserto do Kalahari, Namíbia. Então, onde tem deserto, a gente vê que tem um estresse hídrico mais fácil de ter. Mas o Brasil, ele já não tem, né? Aqui é porque aqui não está por região, senão o Nordeste teria um estresse hídrico aqui. Mas o Brasil, ele ainda está muito bem, abaixo de 10%, né? Então, é bem bacana. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero. É pergunta besta, mas como que para dessalinizar a água tem que tirar. Lógico, agora que eu percebi que eu fiz uma pergunta besta. Tem que tirar a água do oceano, aí dessaliniza, né? Assim? Isso, eu tenho foto aqui, ó. Aqui. Você tira aqui, ó, que é o oceano. Essa é uma indústria, uma indústria de dessalinização. Então, você vem a água aqui do oceano, ó, vem vindo aqui, entrando, aí entra para os tubos, um dos 4 processos, né, osmose reversa, dissolução térmica, dissolução multifracionada e congelamento, são os 4. Então, uma desses 4 processos vai ser utilizado para justamente tirar. Enfim, mas a gente tem muita água, 73% do nosso planeta é água, então, tipo, o problema no oceano, o problema não é tirar a água do oceano, o problema é o gasto com essas máquinas, e o preço que fica essa água, e até o próprio sabor, que também é um probleminha, mas enfim, é um problema mínimo comparado, né, obviamente, ao preço, que é o mais impactante. A pegada hídrica está ligada ao consumo direto e indireto? Sim, ambos. É que não dá para se desvincular, né? Se eu tomo o meu suquinho de laranja, eu tô tendo os dois, né? Eu tô tendo um consumo direto, que tem uma água virtual ali também implicada. Mas se eu tenho, por exemplo, sei lá, eu tenho uma xícara. Aqui, uma xícara, ela não é líquida. Eu não tenho uma pegada hídrica direta aqui com água, mas o tanto de água virtual que foi utilizada para fazer essa xícara, ainda mais que ela é de louça, a água ali para aquele barro para ser moldada, enfim, foi bastante. Então, se você estiver tomando uma coisa líquida, você está tendo os dois ali. Mas tudo tem água virtual implícita, tudo. Não tem nada que não tenha água virtual. Agora, a água direta é só se for um líquido que você esteja ali presente. Aí vai ter os dois. Professor, com licença. Boa noite, né, inclusive. Boa noite. Seguindo mais ou menos essa ideia de pegada hídrica e os gráficos que você mostrou para a gente, a maioria das coisas que são produzidas são da China. E por que a pegada hídrica deles é tão baixa, sendo que eles produzem tanto?
Então, Não sei se eles produzem tanto relacionado à agricultura ou esses meios que agridem mais, mas eles uhum. produzem muito de qualquer jeito. Sim, sim. Então, eles têm uma água virtual muito intensa, né? Um impacto grande. Mas a questão da China, em primeiro lugar, existe uma questão mais ética. Eles são uma população que. Acho que um dos elementos, fatores, é um caso de se pensar, é interessante na China, né? A gente vai ter uma aula só sobre China, mas eu vou adiantar uma questão. A China tem 1,3 bilhões, tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 milhões. Então ela tem 6 vezes mais que o Brasil. Tem uma população gigante. Só de pessoas em estado de miséria, que é uma classificação de ganhar menos de $1 por dia, são cerca de 200 milhões de pessoas. Então é como se tivesse um Brasil inteiro. Imagina que todo o Brasil, todo mundo é miserável, todo mundo não tem o que comer, não tem o que beber, não tem o que comer, não tem nada. Enfim, essa é a quantidade de população em estado de miséria na China. Isso é 200 milhões, mas ainda sobra 1 bilhão e 100 milhões de pessoas lá na China. Então, enfim, aí tem a fração de classe média até chegar na classe alta. Então, a China, a população mesmo, é uma parte considerável, uns 20% da população, ela não tem uma pegada muito forte, porque não tem dinheiro para isso, né? Para consumir tanto. A classe média, ela tem uma cultura mais respeitosa com a natureza, principalmente por seguir o shintoísmo e o taoísmo, são duas religiões que pregam um certo convívio com a natureza muito mais estável, muito mais equilibrado, muito mais orgânico, né? Ainda que tenha uma poluição absurda lá na China. Enfim. Então, isso contribui para a população ter uma pegada hídrica menor. A pegada hídrica ela vai para a população. A questão da água virtual e direta, ela não a China ela é um caminho dessa água virtual para, por exemplo, um estadunidense consumir. Porque o produto que está ali na China, que está usando água, ele vai chegar lá nos Estados Unidos, e, enfim, aí quem vai consumir vai ser alguém dos Estados Unidos, então a pegada hídrica vai ser contabilizada pelos Estados Unidos. Por isso que até que ele ganha, porque ele é o maior consumidor. Né? Ele consome muito, muito, principalmente tecnologia, porque é uma população mais desenvolvida. Então, enfim, quem acaba ficando com a pegada hídrica, quem que acaba pegando a batata quente, é uma batata quente que vai sendo passada, sabe? Sei lá, vem um monte de material que vem da Ásia, vem da Europa, vai para a Índia, para a China, para a Índia, é montada, aí vai para os Estados Unidos, por exemplo, e ele é consumido. O fim do circuito chegou no estadunidense, porque ele que é o consumidor final. Então acaba que quem pegou a batata quente no final, vai ficar com a pegada hídrica, vai ser o estadunidense. Entendi. Então, esse negócio de pegada hídrica não está relacionado a quem produz, então a quem, isso, a quem consome. Isso, perfeito. É uma questão de consumo. Por isso os Estados Unidos ganham. Muito legal, valeu, professor. Imagina. A China hoje... Oi. E não existe em avanço nenhuma tecnologia para reciclar essa água, a água da privada, a água que a gente joga nas plantas, a água que sai da pia. Não existe nenhum processo tecnológico avançado sobre isso? Então, a questão é que a gente polui mais do que consegue limpar. Então a gente tem tecnologia, sim, a gente consegue limpar, a Sabesp tem uma tecnologia muito boa, a gente consegue utilizar todos os métodos, é bem complexo, a Sabesp tem várias etapas, coloca flúor, cloro, limpa, enfim. A gente consegue limpar a água, o problema é que a gente suja mais do que limpa. Então o problema é que a gente polui mais os rios, polui mais e aí distribui pela rede hidrográfica, né? A gente polui mais do que a gente consegue limpar. E aí que começa a ser o problema. Porque a água ela é renovável. O problema é limpar ela. Então, essa é a questão maior. E quanto a essa água de casa, né? Bom, eu acho que a última coisa que eu vou falar, então, para vocês, eu libero. Eu acho que no final da aula que vem eu comento o restinho da aula. Tinha bastante coisa aqui, enfim. Mas é interessante de pensar que acaba que tudo vira culpa nossa, né? Tipo, a gente pensa, poxa, a torneira que tá aberta, né? O chuveiro que tá ligado, mas aí no fim
E a indústria, né? E a agricultura? Isso não chega nem perto do nosso consumo diário, né? Às vezes, tudo bem, a gente às vezes acaba ficando mais tempo no banho, na torneira, mas não chega nem perto de uma indústria, de uma agricultura. Só que a gente acaba sendo alvo, que é uma questão ideológica, do culpado. A culpa recai na população. Isso é um problema. Por exemplo, olha como é tosco essa mentalidade, como a gente às vezes acaba acreditando, sendo que é muito escancarado para a gente. Por exemplo, a gente tem muito plástico no mundo, né? A gente tem microplástico no topo dos Andes e tem sacolinha de supermercado no fundo das Marianas. Do topo mais alto ao ponto mais baixo da Terra, a gente tem poluição. A questão é que, no supermercado, quem é que vai ter que pagar uma sacolinha? Não, a sacolinha no supermercado não pode, então a gente não vai ter que pagar pela sacolinha, não pode usar a sacolinha, vamos levar a nossa própria bolsa. Mas olha para o mercado, o que não é feito de plástico no mercado? Todas as embalagens de tudo, de feijão, de arroz, de tudo é plástico, plástico, você vê plástico em todo o supermercado. Tudo que você compra tem plástico junto. Não, mas o problema é a sacolinha, né? O problema é você que usa a sua sacolinha e ela que as tartarugas estão engolindo e morrendo, né? Enfim. Então, existe toda uma ideologia montada, eu vou aprofundar isso mais na aula que vem, feita para você ser a culpada, e não para a indústria, a agricultura, buscar técnicas e tentar minimizar esse impacto. Existe uma disputa muito forte entre os ambientalistas e os agricultores. E os dois têm discursos, é uma guerra de duas verdades, porque tanto a agricultura tem lá, a gente tem que fazer comida, todo mundo tem que comer. E tem o ambientalismo, tá, mas tem que comer, mas tem que ter água para também a gente viver, né? Enfim. Então, o discurso entre ambientalistas e agricultores é muito acirrado. Mas quem é que tem mais dinheiro? Um ambientalista que faz uns doutorados da vida e umas teses ganhando que é uns 3 mil por mês, fazendo umas pesquisas para mostrar, olha o impacto que está tendo, ou um agricultor latifundiário que tem um território no Brasil do tamanho da Suíça, que vende e exporta para o mundo todo, ganha milhões de dólares por mês. Enfim, quem é que vai fazer a melhor campanha? Quem que vai conseguir dominar ideologicamente a população? É óbvio que vai ser os agricultores, sobretudo os latifundiários. É claro, existem os minifundiários, que vão ser as famílias que vivem ali da terra, né? Que é mais complicado, porque justamente para você ter comida e para ter água, né? Ou das duas, uma. Ou você tem dinheiro, ou você tem terra. Se você tem terra, você pode plantar, você pode ter algum laguinho ali para você colocar num filtro a água, né? Enfim, filtra bonitinho, perfeito. Ou você tem dinheiro. Experimenta sair de casa, sabe, um pouquinho mais longe e esquecer a carteira em casa. Você não vai ter comida para todo lado, vai ter água para todo lado, mas você não vai comer nada e nem beber nada porque não tem o dinheiro. Então, enfim, essa questão do impacto que a gente tem, nós, assim, na nossa casa, ele é muito movido por um teor ideológico. E que a indústria e a agricultura, sobretudo, que mais gasta do que a gente, elas acabam tendo uma impunidade muito grande, porque a população aceita, ela é bem ludibriada nesse quesito. Então, enfim, é isso, gente, a aula de hoje. A aula que vem eu termino, eu faço uma hidrologia 2. Enfim, muito obrigado. E é isso, vou fechar a aula. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite.